Em nome do Criador do Universo, o clemente e o misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o clemente e o misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Meus irmãos, minhas irmãs, angolanos e angolanas, como de sempre, vocês percebem que o início da minha introdução ou da minha abordagem, bem dizer, é sempre em nome do Criador do Universo, o clemente e o misericordioso. Isso é para tentar provar para as pessoas que muitas vezes pensam que o nosso califa não acredita realmente em Deus, está extremamente enganado. Eu acredito fielmente no Criador do Universo e também acredito fielmente no julgamento do Criador do Universo e também acredito fielmente entre o paraíso para aqueles que vão ou para aqueles que obedecem o Criador do Universo e o inferno para aqueles também que desobedecem o Criador do Universo. Meus irmãos angolanos e angolanas, africanos e africanas, pretos e pretas, como de sempre, eu sempre suplico a todos vocês não se submeterem à minha abordagem, não pré-acreditarem na minha abordagem e nem terem essa iniciativa de pré-aceitação na minha abordagem. Eu sempre suplico, imploro a todos vocês fazerem um discernimento profundo na abordagem do nosso califa. Uma coisa que eu quero que vocês, meus irmãos, minhas irmãs, filhos de Adão e Eva, por isso vos considero realmente meus irmãos, minhas irmãs. Nós africanos precisamos compreender que duas coisas na nossa vida é muito importante. Duas coisas na nossa vida é muito importante e nós não podemos negligenciar isso. Por que nós não podemos negligenciar isso nem por um piscar de olhar? Porque nós só temos um dia de vida, nós só temos um dia de vida. Não adianta os projetos, as ideias futuras que você realmente traça para a tua vida. Nós ressuscitamos todas as manhãs e morremos todas as noites. Quando nós estamos no sono profundo, nós nem sequer temos a real noção que nós somos nós. Nem que nós temos lar, temos casa, temos filho, temos mulher, temos esposa. O sono é um sinal que o Criador do Universo concede em nós para que a gente possa perceber que existe a outra vida após a morte. Assim como existe o despertar após o sono. Só que quando nós estamos no sono profundo, a gente não consegue acordar, porque a gente não tem noção que nós somos nós, nem que nós estamos a dormir. Então quem traz de volta, ou quem nos traz de volta, é o Criador do Universo. É aí que nós deveríamos compreender que o Criador do Universo vai nos trazer de volta, porque os seres humanos não morrem, a alma entra num estágio de real adormecer e o corpo se descompõe e Deus vai recompor o corpo dos seres humanos mais uma vez. Então, duas coisas que nós não podemos negligenciar: o sistema administrativo e o nosso lado espiritual. Esses dois lados precisam caminhar junto para que a gente não perca tempo no sistema administrativo e deixar o mundo espiritual para muito depois, porque nós podemos então morrer no exato momento quando estamos a gastar nosso tempo
no lado espiritual. Quando a gente lê em Mateus, capítulo 4, versículo 4, vocês podem até dizer, não, mas moço Califa, esse versículo é uma manipulação em 325 no Conselho de Niceu. Não. Os capítulos bíblicos, que são teoria, e o nosso corpo confirma, então aquilo realmente é verdade. Quando o nosso corpo confirma, nossa biologia confirma, como os fatos do conceito teórico abordado pela Bíblia, então devemos crer naquela mensagem. Este versículo, ele diz o seguinte: o Criador do Universo nos alerta, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca do Criador do Universo. Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca do Criador do Universo. O que isso quer dizer? O pão, ele representa realmente o sistema administrativo que vai produzir uma nutrição física em nós. O pão que vai surgir a partir do esforço, e esse esforço depende de uma administração ou de uma regra administrativa que cria meio para as pessoas criarem o seu pão de cada dia, que não deveria nos separar hoje, mas deveria nos juntar hoje, mas hoje nós nos separamos, conflitamos, brigamos por causa do pão de cada dia, nos separa hoje. E por que também nos separa hoje, não nos unifica hoje? Por causa da ausência da palavra do Criador do Universo. Então nós temos o pão que representa a nutrição física e a palavra que representa a nutrição espiritual. Quer dizer que a nossa alma, ela se alimenta do lado, se alimenta da palavra do Criador do Universo. E o nosso corpo alimenta-se do pão. É aí que nós não devemos ter líderes que não acreditam no Criador do Universo. Por exemplo, você que é muçulmano, você que é cristão, sofre por quê? Sofre por quê? Se você sofre, então é porque o Criador do Universo é mentiroso, que disse: se vocês acreditarem em mim, vocês terão paz. Mas não tem paz, eu estou a acreditar. Se vocês acreditarem em mim, vocês serão prósperos. Mas nós não somos prósperos, mas estamos a acreditar. O que realmente está a acontecer? Será que nós estamos a acreditar na real palavra do Criador do Universo? Ou nós estamos a acreditar nas palavras do homem que tentam vender para nós como palavra do Criador do Universo? É palavra dos homens. É palavra dos homens. Porque a palavra do Criador do Universo incentiva o homem a usar o discernimento, porque muitas pessoas não sabem. Quando o Criador do Universo diz: eu soprei o meu espírito no homem, o que é que nos vem na cabeça, por exemplo? É uma energia? Não, é o discernimento. A alma é só algo composto de muitas emoções, muito sentimento. E essa alma quer sempre desfrutar as emoções que ela apresenta. E o corpo humano é só uma roupa que cobre essa alma. E se o discernimento, que é a bússola, não disciplinar realmente esta alma cheia de emoções, ela vai viver querendo viver de forma ilícita, desfrutar tudo de forma ilícita. Por isso é que Deus concedeu realmente o discernimento, com quem diz: eu soprei o meu discernimento. Não é o discernimento do Criador do Universo, não. É a criação do Criador do Universo de forma abstrata, chamado discernimento, que soprou o homem. Uma vez que o homem usa o discernimento, ele consegue viver do jeito que Deus quer e consegue prosperar. Por isso é que as pessoas que prosperam são pessoas que gostam de ler, gostam de refletir, gostam de meditar, gostam de estudar, gostam de raciocinar, gostam de realmente de usar o discernimento. Por quê?
Por quê? Até mesmo quando usar o discernimento para obter conhecimento e usar o conhecimento no lugar errado, este homem vai estar próspero. É assim que os pastores realmente prosperam. Prosperam. Uma das coisas que as pessoas não estão a compreender hoje, estão a dizer, gente, comecem a orientar bem as pessoas, comecem realmente a disciplinar bem as pessoas. São pastores brasileiros, são pastores angolanos que estão na profunda ignorância. Gente, quando eu falo ignorância, não estou a desrespeitá-los, estou tentando dizer quem nós somos. Somos seres ignorantes, porque o Criador do Universo nos criou ignorante, mas nós não podemos realmente se posicionar nessa ignorância. Nós precisamos buscar conhecimento para ter o esclarecimento do que o Criador do Universo está querendo dizer com aquilo. Quando o Filho de Maria, Jesus Cristo e não Deus, Filho de Maria, porque se você realmente na Bíblia, está bem claro que ele é Filho de Maria e não o Criador do Universo. Estava numa situação e levou as pessoas num retiro para poder transmitir a palavra. Jesus estava ali para transmitir a palavra. Bismillah. Quero deixar bem claro às pessoas, eu sou muçulmano e eu sou muçulmano xiita, ok? Eu não sou muçulmano sunita, não. Eu sou muçulmano xiita. E quero deixar bem as pessoas bem claro. Quem um dia quiser questionar o nosso califa sobre a Bíblia ou alguns capítulos para ter um melhor esclarecimento, eu estou aqui se Deus quiser. Eu volto a dizer, Cristo, o Filho de Maria, levou as pessoas num retiro. Logo ele começou a pregar a palavra. Assim que ele começou a pregar, que nutre, é a palavra do Criador do Universo que nutre a espiritualidade, o discernimento desse ser. Porque quando o homem inteligente começa a falar, começa a ativar as mentes adormecidas, a questionar, entendem? Quando um homem inteligente começa a abordar, ela aguça, ela ativa, ele desperta o discernir dos outros. E os outros então começam a estar no silêncio e perceber, nesta culta percepção, começam então a questionar. Questionamento é a árvore do conhecimento. Compreender agora? Questionamento é a árvore do conhecimento. Então, quando Cristo realmente começa a transmitir a mensagem para ativar o espírito da mente de cada ser, que nós chamamos de discernimento, estava a produzir uma nutrição mental, uma nutrição cerebral, com a palavra do Criador do Universo. Mas a Bíblia diz, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca do Criador do Universo. É o mesmo que dizer, não só da palavra viverá o homem, mas de todo o pão que o homem extrai do seu esforço para a nutrição física. Estão a compreender? Bonito. A palavra que o Filho de Maria estava a transmitir a essas pessoas, estava a nutrir a mente dessas pessoas, mas não o físico dessas pessoas. Por isso é que o Cristo, o Filho de Maria, que também tinha muito conhecimento vindo do Criador do Universo, também sentia fome, também sentia sede. Porque o tamanho conhecimento e a tamanha sabedoria não nutria o físico do Filho de Maria? Por que não? Porque são criações diferentes e precisam de refeições diferentes. Então o Filho de Maria disse, quem tem realmente um pão que traga aqui, isto é simbologia. Naquele tempo, como as pessoas viviam no formato rural, e vivendo no formato rural, as pessoas tinham trabalho e não emprego. O emprego escraviza os homens, o trabalho dignifica o homem, porque o homem vai trabalhar a hora que quer e larga a hora que quer e se remunera como ele quer. Trabalho.
Então, do trabalho que ele fez, era necessário que ele tinha que pagar o dízimo em forma de tributo, ou feijão, ou arroz, ou mandioca. Por quê? Porque não viviam em grandes metrópoles, cidades, onde tudo está cimentado, tiram o teu direito da autoprodução e você fica a depender realmente do Estado, do governo que gera um emprego para você, para que depois te dá um salário mínimo. Então, como nós saímos da sociedade rural, já não temos habilidade nem o direito de autoprodução, dependemos de alguém para nos dar emprego, já não há mais trabalho. É aí que o formato do dízimo tem que também mudar. Tem que mudar o formato do dízimo. Não se está a compreender. Porque naquele tempo, os sacerdotes que realmente viviam em metrópoles, quando eles pagavam dízimo, não pagavam em tributo, porque eles não trabalhavam em roça. Eles tinham dinheiro para comprar o produto das massas. Então eles, quando davam dízimo, davam em dinheiro. Prestem atenção. Essa coisa que vem dizer, não, o dízimo já não serve. O dízimo era no tempo de Jesus, era para dar feijão e arroz. Hoje já não se pode dar feijão e arroz, por exemplo. Primeiro tem que entender, o dízimo serve para quê? O dízimo serve para produzir equilíbrio social. Equilíbrio social. Mas como assim equilíbrio social? Equilíbrio social porque o povo do Criador do Universo não pode ser liderado pelos idólatras, pelos pagãos, pelas pessoas que não creem em Deus. Todas as pessoas que são governadas por pessoas que não têm a palavra do Criador do Universo vão viver numa degradação, seja ele muçulmano, seja ele cristão, seja ele judeu, vão viver numa extrema miséria. Por isso, quando Cristo realmente disse, traz aqui o pão, transformou um pão em vários pães, um peixe em vários peixes, isso quer dizer, pegou todo esse alimento, disse, Maria, levam isso para casa? Não. Ele disse, então, faz a distribuição. Faça a distribuição. Então, se nós vivêssemos numa sociedade que nós podemos assim fazer, onde cada um de nós dá o dízimo, e naquele exato momento o pastor começa a conversar com os irmãos e irmãs que passam mais necessidade do que outras pessoas, o dízimo deveria ser distribuído para produzir então que um equilíbrio social, para a pessoa que é cristão ou muçulmano não passar degradação e se prostituir. Quando eu falo em se prostituir, é você ir no trabalho, ir no emprego, é prostituição, porque você não tem tempo para meditar, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia ou o Corão, não tens tempo. Você está se prostituindo. É aí que o dízimo não é problema nenhum. O problema é que os pastores não fazem a distribuição do dinheiro que pertence às pessoas. Entenderam, meus irmãos? Por isso que eu estou a dizer, é muito importante que nós, seres humanos, entendamos política administrativa e entendemos também a espiritualidade. Então, se você é cristão, se você é muçulmano e se permite ser liderado por ateu, você é anticristo, porque o Cristo, filho de Maria, nunca se permitiu ser liderado por ateus, agnósticos e idólatras. Porque ser cristão significa seguir os passos de Cristo. Cristo sempre foi combatido pelos homens que hoje nos governam. Então, se você é muçulmano, está a se permitir ser liderado, ser governado por pessoas que não acreditam no Criador do Universo, é justo que o sofrimento venha até nós. Por quê? Porque nós não estamos a ser muçulmano, bem dizer sunita, que quer dizer aqueles que seguem os passos, as regras do profeta Muhammad. Quando é que os profetas foram liderados pelos idólatras, pelos pagãos? Nunca. Eles mostraram para nós como nós devemos sobreviver. Por quê? Porque existem dois povos na face da terra. Só existem dois povos na face da terra. Não é mulher, branco, nem preto, nem amarelo. Não. Não é europeu, africano, asiático. Não. Só existem dois povos. Os monoteístas e os politeístas.
Os monoteístas e os politeístas. Esses são os dois povos. E os monoteístas não permitem-se, não se devem permitir ser liderado, ser governado por politeístas. Por isso é que você vai ver os monoteístas sofrendo dia e noite, mesmo Deus falando: se vocês acreditarem em mim, as vossas vidas serão fáceis. Mas como está fácil? Não, não está, está difícil. Está difícil por quê? Porque nós nos permitimos ser liderados pelos politeístas, aqueles que não acreditam na existência do Criador do Universo. Logo, o Criador do Universo traz então esses líderes pagãos para nos fazer sofrer. Por quê? Porque nós somos hipócritas, falamos uma coisa e acreditamos em outras pessoas que não acreditam no Criador do Universo. Conseguem compreender, meus irmãos? Bismillah. Eu estou aqui hoje para chamar a atenção aos nossos queridos irmãos pan-africanistas. Eu não estou aqui te pedir ser uma coisa que você já é ou que vocês já são, mas por ignorância vocês não sabem que são. Eu não estou aqui, eu, Mos Khalifa, juro pelo Criador do Universo, eu não estou aqui pedir para vocês serem aquilo que vocês já são. Só por irracionalidade, ignorância massiva, vocês não têm noção que vocês são. Muslim. Vocês não têm noção que vocês já são muçulmanos. Você não tem noção, porque existe uma indústria. Eu não estou a falar africanos, eu não estou a falar europeus, estou a falar seres humanos. Oh, filhos de Adão, por favor, quando eu falo filhos de Adão, eu estou a falar de todo ser humano. Oh, filhos de Adão, eu não estou aqui para incentivar vocês serem aquilo que vocês já sabem, aquilo que vocês já são, só que vocês não sabem que são. Muçulmanos. Como é que eu vou estar aqui a incentivar vocês serem negros? Como, meu irmão? Me ajuda ainda. Como é que eu vou estar aqui sentando, perder o meu sagrado, precioso tempo a incentivar todos vocês serem negros ou serem brancos, se vocês assim já são? É preciso que a gente compreenda. A crença ao Criador do Universo é genética. A crença ao Criador do Universo é genética, meus irmãos. Mas como assim, Mos Khalifa? Eu sei, desde o embrião, nos induziram a não ter a real compreensão de quem somos nós. O sistema cultural de todos os povos foi produzido para impossibilitar que nós evoluímos humanamente e vivemos de forma cultural. Então, quando alguém vem e fala para todos vocês que vocês já são muçulmanos, vocês vão dizer: não, isso é do árabe. Meus irmãos, minhas irmãs, brancos e brancos, brancas e brancas, pretos e pretos, o Islã existe antes da existência do universo. O Islã existe antes da existência do universo. Você vai escutar muitos panes africanistas. Depois de Cristo, Maomé não trouxe o Islã. O profeta Muhammad não trouxe o Islã. Adão não trouxe o Islã. Moisés, Noé, Salomão e tantos outros profetas, que a paz do Criador do Universo esteja com todos eles, não trouxeram o Islã.
Eles apenas trouxeram orientação para nos despertar que nós já somos submissos ao Criador do universo antes de nós termos a forma física. Quando o Criador do universo criou toda a alma humana, Ele perguntou para a alma humana, antes da nossa forma física, nossa primeira forma era sem forma física: a quem vocês vão adorar? Toda a alma respondeu: somente a ti, Criador do universo. Por quê? Porque eles não viram outro Criador, só viram um único. Um Deus único. A nossa alma confirma isso. Entende, meus irmãos? O que confunde às vezes as pessoas são os pastores, são os líderes muçulmanos. Eu estou a falar, são os líderes muçulmanos que passam o Islã como uma religião. E toda religião é pagã, é idolatria. A nossa essência humana não é religião, é uma submissão natural ao Criador do universo, e os homens tentam desviar essa nossa submissão natural ao Criador do universo. Por isso é que muitos de nós, quando ficamos já cansados de tanto seguir boa de doutrina, a gente para e fala aquilo que está cravado na nossa alma. Gente, já fui muita igreja, estou cansado, já não acredito mais em nada, só acredito no Criador do universo. Vou seguir minha vida e vou só crer no Criador do universo. Isso chama-se fitra. O que é fitra, meus Khalifa? Instinto natural de venerar, instinto natural de adoração. E disse o Criador do universo: criei as doenças para que as doenças ativam o fitra, porque com o entretenimento excessivo, a diversão excessiva, ela apaga a luz do fitra, ela apaga a luz do instinto natural de venerar. Por isso é que você vê, quando você vai numa discoteca e perguntar para as pessoas: você acredita em Deus? Não, Deus não existe, a vida é bela, não sei o quê, tudo é besteira. Tudo bem. Mas se você ir no hospital com um microfone e perguntar para as pessoas: você acredita em Deus? Todas elas vão te dizer: eu acredito em Deus, irmão. Eu acredito em Deus, irmão. Então a doença ativa realmente o instinto natural de veneração. Esse instinto natural não é uma produção, não é uma invenção, não foi Maomé que pôs em nós, ou Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele e a sua família purificada. Não foi Muhammad que pôs em nós, não foi Jesus que pôs em nós, não foi Abraão que pôs em nós, não foi Adão, Elias, Moisés, Noé, Salomão que pôs em nós. É o Criador do universo que cravou em nós, na nossa alma, fitra, instinto natural de venerar o Criador do universo. Quando você lê a Escritura Sagrada, vocês vão descobrir realmente a verdadeira religião. Você encontra na Bíblia: Jesus não tinha crença, Jesus não tinha uma religião. É mentira. É que vocês leem, mas vocês não conseguem decifrar nem descodificar. Vocês leem e Cristo deixou claro várias vezes a sua religião ou a sua crença. Vamos usar essa palavra para facilitar a compreensão. Cristo mostrou de Mateus até não sei aonde. Até no Novo Testamento, Cristo disse: a minha religião é essa, a minha religião é essa, a minha religião é essa. Mas vocês não conseguem encontrar, não, meus Khalifa. Sabe o que vocês querem? Vocês querem que está escrito assim: eu sou da Assembleia, eu sou da Maná, eu sou da Jeová, eu sou da Católica. É isso que vocês procuram. A crença genética dos seres é se submeter
A crença genética do ser, por mais arrogante que você não importa. É se submeter. E a crença genética do ser não é diferente, meus irmãos, da crença das árvores, dos pássaros, dos bichos, dos insetos, da lua, das estrelas, do universo, das terras. Não é diferente, é a mesma crença, é se submeter. Agora eu vos pergunto, por exemplo, não, Moço Califa, não é bem assim. Você acha que os pássaros são cristãos? Você acha que os passarinhos são cristãos? As árvores são da católica? Os bois são da universal? Não, mas os animais não creem. Quem que falou? O animal é uma criação ou não? É uma criação. E por ser uma criação, está condicionado a se submeter a uma regra ou não? Tá. A crença é única, mas a forma de venerar é diversificada, porque somos criações diversificadas. Agora, entre os humanos, a forma de adorar é a mesma. Entre outras espécies, a forma de venerar é diferente, porque são criações diferentes, mas a crença é a mesma. Filho terá instinto natural de venerar. Eu não estou a inventar religião, não vai já abrir uma igreja. A minha igreja é instinto natural de adoração. Não é bem assim, entende isso? Eu disse que a crença genética de todo o ser é o Islã. A palavra Islã significa submissão. Estão compreendendo? Mas eu não estou aqui para fazer vocês serem aquilo que vocês já são. Só que por ignorância vocês não sabem que são. Me desculpa por ter falado assim. Talvez você vai dizer, isso aqui está sendo muito arrogante. Não, eu falo assim com contundência. Eu não sou pastor. Se eu fosse pastor, eu podia vir aqui trazer discurso de emoção, vos comover. Irmão, aleluia, para vocês me gostar. Não, tem que ser falado assim de forma lâmina para cortar. Porque as minhas abordagens, eu falo para você primeiro fugir, para você primeiro desistir. E não é para você primeiro acreditar, porque nós humanos somos assim. Gostamos daquilo que nos emociona, aquilo que nos deixa preguiçoso, tá vendo? Não, eu não gosto do Moço Califa, ele é arrogante, o gente faz assim, porque você está acostumado. Aleluia, irmão, você, não sei o que, Jesus te ama onde? Você é um bêbado, você é um prostituto, nós fumamos, nós cheiramos, nós mentimos, nós roubamos, nos gosta onde, meus irmãos? Como é que um homem que tem tanto amor e gosta de um povo e o povo está nesta merda? Está nesta merda porque o povo precisa pagar. Não somos vítimas, somos coniventes. E Deus é justo. Que venha o sofrimento e devemos agradecer pelo sofrimento. Significa que é uma bênção do Criador do Universo para nos mostrar que nós estamos no caminho errado. Filhos de Adão, vocês desequilibraram, se equilibram a partir da dor. Não vê quando você realmente quer endireitar um ferro, você tem que botar no eixo, ele aperta para entrar. É assim que o Criador do Universo faz com os filhos de Adão. Não está vendo o que está acontecendo no Brasil? Você não vê o que está acontecendo no Brasil? Ai, são gente boa, não sei o que. Essa gente não é boa, bebe, fuma, cheira, rouba, mata, dança como puta, dança no carnaval, é gente boa. Não, Moço Califa, não fala assim, mas também é isso que vocês gostam. Por isso é que não gostavam do João Batista. Por isso eles não gostavam do João Batista. Mas também se você falar tão manso como pomba, também vão te matar. Você fala grosso, fala bruto, eles te matam, te cortam a cabeça. E se você fala manso, tranquilo, eles tentam fazer tudo para te crucificar. Jesus falava manso, falava calmo, falava tranquilo. Mas ainda assim, Jesus falava tão calmo, tão tranquilo, tão devagar, que até chegou um momento que o homem surtou. Poxa, eu falo tão devagar com vocês, falo com tanta calma com vocês, mas vocês nada. Poxa, vocês também cansam. Então o problema não é falar de forma nervosa ou de forma passiva. Esse não é o problema. Porque existe pessoa que fala de forma tão agressiva, mas quando fala besteira, lhe aplaude. Esse é o cara. Está a falar de forma agressiva, mas está a falar besteira, é aplaudido.
E se você fala de forma mansinho, como aqueles coaches brasileiros que estão a roubar dinheiro, mentindo às pessoas, fazendo um monte de coaches, aqueles terno e gravata, falarem baixinho, todo mundo todo mundo vibrando. Mas se você fala mansinho, mas transmite a verdade, é perseguido. E se você fala grosso, mas falando a verdade, é perseguido. Então vocês têm que começar a compreender, meus irmãos, nós só temos um dia de vida e nós vamos morrer. Não podemos nos permitir ser brincados assim, tipo como se fôssemos criança. É uma igreja atrás de outra, ninguém diz a verdade. Então vamos lá. Eu disse que Jesus cansou de mostrar a sua religião na Bíblia Sagrada e vocês não conseguem compreender. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Eu sei que vocês estão a dizer, essa aqui é um terrorista. Porque a imprensa colocou na vossas cabeças que ser muçulmano é ser terrorista. Para você nunca realmente fazer esforço, tentar perceber ou perguntar, mas isso o quê? Isso o quê? Por isso é que nos países árabes tem toda a guerra, para que a guerra que fica na tua mentalidade e assim impossibilita o teu exercer da racionalidade para tentar questionar, mas por que ali é tanto conflito? Mas onde é que vai ter paz onde tem a realidade? Não tem como. Onde é que vai ter paz onde tem a realidade? Se você vem num lugar cheio de paz, tem mentira ali. Porque onde tem a verdade não tem paz. Me mostra um profeta do Criador do Universo que viveu em paz. Me mostra. Me mostra um profeta do Criador do Universo que viveu em paz. Eu quero só um. Não, é perseguição, é tortura, é guerra com ele, é odiar, é tentar envenená-lo, é encarcerá-lo, é aprisioná-lo. Um profeta do Criador do Universo viveu em paz, pois onde tem a realidade, eles não permitem que tenham paz e perseguição até o fim dos fins. Tem dúvida que eu estou a dizer? Não, essa aqui é um maluco, está a falar à toa. O que Jesus falou? Eu não vim para trazer a paz. Eu não vim para trazer a paz, mas a espada. O que vocês entendem da espada? Tem tipo Zeca Diabo? Não. A palavra. Nenhuma munição é mais feroz do que a palavra da verdade. Eu vim para separar, e vocês vejam os pastores, Jesus é o amor, Jesus trouxe o amor, Jesus veio para unir, Jesus veio para trazer o paz no mundo. É mentira, mentirosos. Eu vim para separar o pai do filho, a sogra da nora. Eu vim para separar. Mas separar por quê? Porque quando você percebe a mentira dentro da tua família e você transmite a verdade, você é segregado, você é separado. Porque nossas famílias foram educadas a viver na mentira, a viver na corrupção. Nossos pais são bêbados, são drogados, são indisciplinados, maltratam as mães. Nossas mães são indisciplinadas, vestem como puta, mas é casada. E você, quando o filho realmente fala, pai, está errado. O pai orgulhoso, não quero te ouvir. Mãe, a idolatria não serve. A mãe, não quero te ouvir. E quando a mãe tem o conhecimento, o filho, por favor, esta crença que você está a seguir, Deus não gosta, o filho não quer te ver, eu vim para separar. E você diz, não, Jesus veio para unir. Onde tinha a verdade não tem paz. Quando Satanás induziu nosso pai a cometer erro, o Criador do Universo lhes disse,
descei daqui e sereis inimigo um dos outros. Isso significa que a guerra está predestinado. A guerra está predestinado. E quem se acovarda realmente se autodefender está condenado a viver como escravo. Por isso os africanos vivem como escravo, porque eles negligenciam o que é mais sagrado, a legítima sagrada defesa. Por isso a África está nesta merda, ninguém te mente, o africano é preguiçoso, o africano é medroso, não era assim, se tornou-se assim. Negligenciou o que é mais sagrado. Deus disse: descem daqui e serão inimigo um dos outros. Isso é uma predestinação. Mas não é ser humano contra ser humano, branco contra preto, preto contra amarelo, Chinese contra Europa, Europa contra África, não. É o Lúcifer contra os filhos de Adão. E o Lúcifer, Satanás, como é covarde, medroso, gosta todo de ficar atrás dos panos, induzir os filhos de Adão brigarem uns aos outros, porque se ele colocar a cara, nós vamos lhe dar um monte de peiro. Ele é covarde, ele é mentiroso, nunca aparece, só se esconde. Por isso disse a Escritura, não tem nada de verdade nele. Porque se tivesse alguma coisa real nele, ele teria que botar a cara, tinha que aparecer. Muitos intelectuais, motivados pela ignorância, pelo não discernimento, dizem que Satanás não lhe deram oportunidade para contar a sua versão, que quem contou a história toda foi Deus. Meu Deus! Quando ele realmente pediu que Deus lhe permitisse viver até o dia do fim, não é uma oportunidade para ele contar a história dele? A sabedoria que Deus lhe concedeu não é uma oportunidade para ele contar a história dele? Porque não conta a versão dele, porque não tem nada de real na versão dele. Porque se tivesse algo de real na versão de Lúcifer, ele tinha que colocar a cara e mostrar para nós a sua real versão. Compreenderam, meus irmãos? Então, voltando no que eu estava a dizer, quando o Criador do Universo diz, haja luz, haja luz, haja universo. Gente, aí está o segredo, que não é segredo. Haja é uma ação verbal. O verbo, no início era o verbo disse, haja universo. Significa que não existia o universo. E onde estava o Criador do Universo antes da existência do Criador do Universo? Só Ele mesmo sabe onde Ele estava. Então, quando Ele diz haja universo, isso é uma ação verbal, e toda ação verbal reproduz uma reação sistemática. Esta reação é uma submissão. Prestem atenção, meus irmãos. É uma submissão da ação verbal. Essa é a crença genética das coisas. Por isso, a crença genética chama-se submissão, que nela está incutido o instinto natural de veneração, onde não pode existir intermediário, porque tudo que existe é uma criação, meus irmãos. E nenhuma criação tem habilidade de punir ou salvar outra criação. Então é tudo mentira quando falam para vocês, aquele que é santo tem poder, Jesus salva, Jesus isso, aleluia. Isso é mentira, meus irmãos. Porque o próprio Jesus disse, vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim, vos conceder o lado direito, nem o esquerdo do Criador do Universo. Está dizendo, eu não posso nada fazer. E esta palavra, submissão, na língua árabe se chama Islã. É por isso que mesmo a imprensa internacional divulgando o Islã,
como demônio. Cada dia que passa as pessoas convertem-se ao Islã. Por quê? Entendem isso, africanos. Não há propaganda positiva da crença islâmica, não existe em toda parte do mundo. Eu não estou a falar do muçulmano, entendem bem. Muçulmano é um ser humano que comete erros e acertos. Muçulmano é um ser humano que acerta e erra. Mas o Islã, não existe nada de errado no Islã. Compreenderam agora? Não existe nada de errado na crença genética dos seres. Você pode errar e acertar, mais tarde ou mais cedo você vai querer se auto-reeducar. E na auto-reeducação, quando você colocar o discernimento na ativa, você nunca vai aceitar que Deus tem mãe, tem pai, tem filho. Você sempre vai colocar Deus como incomparável, nada igual ao Criador do universo. Compreenderam agora, meus irmãos? Bismillah. Nada é igual ao Criador do universo. E não pode ser associado com as criações que têm necessidade. Por isso, quando você deu uma olhada na idolatria que foi repartido em pedaços e atribuído nomes diferentes para conceder uma falsa percepção às pessoas que são religiões diferentes. Não é assim. Eu vou tentar explicar, eu já expliquei muitas vezes, às vezes é preciso repetir para que as pessoas possam realmente se esclarecerem. A idolatria foi repartido em pedaços. Inseriram vários nomes na mesma coisa. Por exemplo, o álcool que produz a embriaguez é apenas o álcool. Tem vários tipos de álcool em gel. Se você beber álcool em gel, vai morrer. Estou a falar álcool que produz a embriaguez, é apenas álcool. Essa única substância eles atribuíram vários nomes diferentes: whisky, Superboc, Skol, vinho, cachaça, capurroto, quimbombo, the best. E muitas vezes colocaram corante no mesmo álcool para dar cores diferentes. Então, quando você bebe uma cerveja, quem bebe o whisky vai dizer: não, eu não bebo essa cerveja, é barata. Vai se sentir especial realmente porque bebe um whisky. Mas o que vai embriagar essas pessoas não é o nome whisky, nem capurroto de beste ou cerveja, é o álcool em si. Só existia o monoteísmo antes da existência humana na Terra. Nenhuma criação do Criador do Universo um dia venerou outros seres. Isso só passou a existir quando o homem chegou aqui. O Satanás induziu os homens a fazerem atribuições diferentes ao Criador do Universo. Estão a compreender? E isso é idolatria. E a idolatria recebeu vários nomes diferentes: universal, assembleia, maná, cristianismo, judaísmo, budismo, vários nomes. Mas se vocês fizerem um diagnóstico profundo, vocês vão conseguir encontrar que eles associam o Criador do Universo para outras coisas. Por isso é que eles dizem: você tem que ter sempre um guia espiritual. Quando você não sabe ler e escrever, você vai numa escola, o teu professor vai te ensinar a ler e escrever. A partir dali você já não vai precisar ter, você anda sozinho. E porque quando você se converte numa religião, tem que ter sempre um guia espiritual. Você nunca pode ir diretamente ao Criador do Universo. Não, o Jesus é intermediário. Intermediário de quê? Intermediário de quê? Se ele disse: de mim mesmo nada posso fazer.
Vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim vos conceder o lado direito nem o esquerdo. Então ele não consegue nada. Porque a Bíblia diz que a salvação é individual e a punição é individual. Então não estou aqui para vos incentivar vocês serem aquilo que realmente vocês já sabem. Só que vocês não sabem que vocês são. Submissos ao Criador do Universo, isso está embutido realmente na vossa genética. Monoteísmo, a crença na única existência do Criador do Universo. Por isso disse o Filho de Maria: ouça Jerusalém, Jerusalém. O primeiro mandamento, acreditar Deus único, acima de todas as coisas. Poxa, o homem falou tanto, mas vocês não aprenderam. E o segundo mandamento, ele disse: veneram a mim, idolatram a mim. Quando lhe perguntaram: bom mestre, o que eu posso fazer para atingir o reino do céu? Ele disse: porque você me chama de bom, eu não sou bom, bom é Deus. E o cristão fala que Jesus é Deus. Vocês mentem contra Jesus, por isso é que vocês sofrem. Por isso é que vocês sofrem. Nada posso fazer. Por isso é que ele está a dizer para todos vocês ou para todos nós: a crença genética está em nós. Sou apenas um professor que vim para vos orientar, assim como Abraão e diz Moisés, Isaac, Noé, Salomão e tantos outros profetas que vieram fizeram o mesmo papel. Eu não sou o Criador do Universo. Então, vocês se analisarem profundamente, vocês vão compreender que essas religiões, primeiro, os africanos fizeram do espírito, que é uma criação do Criador do Universo, uma religião, espiritualidade africana. O espírito também é uma criação que tem necessidade de venerar o Criador do Universo. Deus não é espírito, Deus é incomparável. O espírito é uma criação que também foi criado primeiro que a forma física do ser, que também tem necessidade de venerar. Estão a compreender? Então fizeram da espiritualidade, do espírito, uma religião, espiritualidade africana de matriz africana. Buda veio, não era budista, pregou, e quando se foi, fizeram do nome dele uma religião, budismo. Oh, peraí, budismo? Buda era budista? Não. Abraão teve realmente Isaac, Isaac teve Jacó. Jacó teve 12 filhos, e Abraão não tinha noção que poderia ter um neto chamado Judá. Do nome Judá inventaram uma religião, judaísmo. Nem o pai Abraão tinha noção que poderia haver uma religião chamada judaísmo, a partir do nome de um ser que foi criado pelo Criador do Universo. Inventaram uma religião com esse nome. Os brasileiros que são charlatão, o universo é uma criação do Criador do Universo, que também tem necessidade diferente. Usaram o nome, inventaram uma religião universal. O mundo também é um espaço que está dentro realmente do universo, que também tem suas necessidades. Os brasileiros inventaram da religião mundial. Caramba! Cristo veio realmente, nunca foi cristão, mas foi submisso ao Criador do Universo. Submisso, que significa o quê? Muçulmano. Porque a palavra Islã significa submisso. Por isso que Cristo falou: de mim mesmo nada posso fazer, não são minhas palavras, são a palavra do Pai. Está a mostrar que a religião dele é a submissão ao Criador do Universo. Por isso que se vocês lerem em Lucas capítulo 5, versículo 15, vão lá, Jesus está falando do profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele e a sua família purificada. Vão ler em Lucas capítulo 5, versículo 15. Jesus está falando da vinda do profeta Muhammad. Virá um depois de mim, e ele apresentou as qualidades realmente do profeta Muhammad. E Jesus, enquanto vida, não conseguiu realmente resgatar o povo de Israel. E ele disse que este homem que vai vir vai conseguir recuperar
os filhos de Israel. E não existe nenhuma outra crença onde o povo judeu muitas vezes fazem a shahada, se convertem ao Islã por causa do Rasulullah, que a paz de Allah esteja com ele, e vocês não entendem assim. Mas vai lá no vosso livro, a Bíblia. Então, se Jesus é o último profeta, é o último enviado, como todos falam, como é que Jesus está a falar em Lucas? Depois de mim vai surgir um que terá assim, vai ser assim, não vai beber vinho. Jesus está a dizer que ele não vai beber vinho, se os cristãos falam que Jesus transformou água em vinho. Ele será cheio de Espírito Santo. Vai preparar um povo. Olha, Jesus está falando, ele vai preparar um povo que será bem-vindo perante o Criador do Universo. Eu não estou a falar o Corão, eu estou a falar a Bíblia. Lucas capítulo 5, versículo 15, vocês leem, mas não entendem. Jesus está a descrever aos seus discípulos, quando eu ir, vai vir um homem assim, assim, assim. E toda a descrição que ele deu é o que o profeta Muhammad apresentou. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. É por isso que vocês vejam, mesmo a indústria da mídia tentar denigrir a imagem do Islã. O Islã cresce cada dia. Toda a televisão mundial é só Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, a João Batista, não sei o que, aleluia. É toda a imprensa, mas você não escuta nada sobre o Islã. Mas cada dia que passa, as pessoas encontram-se. Porque encontrar o Islã é se auto-encontrar. Você ativa a tua crença genética, o fitra, instinto natural de se submeter ao Criador do Universo sem intermediário. Estão a compreender? Mas eu não estou aqui para você vir aqui começar a falar, não, está defendendo a tua religião. Gente, meu irmão, vamos falar uma coisa, desculpa, eu não tenho esse tempo. Mentir mesmo, vir aqui vos mentir, para depois eu ir no inferno. Para depois eu ir para o buraco do inferno e morrer lá. É isso que vocês pensam que eu estou aqui para fazer? Está maluco ou quê? Eu sei, se eu quiser ficar famoso, eu posso virar pastor. Se você quer ficar famoso, vira só pastor, falar besteira. Esse povo é muito ignorante, muito ignorante. Se você fala aquilo que já está no seu irracional cardápio cerebral e depois eles cobram dinheiro, eles te pagam. Então, todas essas crenças que têm em nome das criações do Criador do Universo, por que o Islã é o Islã e não é mohamedismo ou maometano? Por quê? Já que Maomé é que trouxe a religião. Não, não é assim. Maomé não trouxe o Islã. Nós não seguimos Maomé, nós não adoramos Maomé, nós não veneramos o profeta Muhammad. O profeta Muhammad não salva. O profeta Muhammad orientou como a gente tem que praticar para encontrar o julgamento do dia do juízo final, porque só o Criador do Universo salva. Foi assim que Jesus explicou, foi assim que Elias explicou, foi assim que Moisés explicou, porque Jesus falou, de mim mesmo nada posso fazer. Bom mestre, o que eu faço para atingir o reino dos céus? Por que você me chama de bom? Bom é o Criador do Universo. Por que não disse para você atingir o reino do céu? Me venera, me adora. Me adora, me venera. Aí o cristão fala, não, mas nesse momento ele estava na carne. Um dia eu também vou fazer um live para falar essas vossas besteiras que falam que Jesus estava na carne, enquanto vivia como homem na carne. Essas mentiras, vamos lá. Me mostre não os versículos que diz que não, nesse momento, vocês é que explicam assim. Você tem que falar o que a Escritura fala. Não, o Jesus não queria se vangloriar. Tem mesmo um capítulo que fala que Jesus não queria se vangloriar. Um versículo que diz, Lucas capítulo tal, como Jesus não queria se vangloriar, colocou o Pai acima dele. Aonde? Essas vossas invenções, colocar palavra na boca do mestre que nunca falou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, há uma política que os africanos não estão a compreender sobre o pan-africanismo. O pan-africanismo, espiritualmente falando,
é o que atrasou os africanos. Espiritualmente falando, é o que atrasou os africanos. O pan-africanismo que vocês não entendem, porque vamos voltar à crença de matrizes ancestrais. Quando vocês falam de ancestralidade, vocês estão falando de quem? Vocês estão falando de egípcios. Vocês estão falando de sumérios. Vocês estão falando de babilônios. Primeiro, quem construiu a cidade da Babilônia? Da Mesopotâmia, Sumério. Quem construiu isso? Quem foi que construiu? Foi um muçulmano. Foi um muçulmano chamado Mahabel. Mahabel é trisneto de Sete, terceiro filho de Adão. Não era idólatra. Foi o primeiro ser humano a cortar árvore. A cortar árvore para construir a cidade da Babilônia. Nesse tempo, esses territórios não eram deserto. E a Arca de Noé vai acontecer no Iêmen. A Arábia Saudita também não era deserto. Antes da construção do Egito, já havia grande cidade de povo de Ad, de povo de Samud, que foram soterrados. Foram soterrados. Porque este povo negro também era idólatra, estava instalado realmente na Arábia Saudita. Estão a compreender? Aquele quadrado que vocês chamam de Kaaba, aquilo existe na face da terra antes da existência de qualquer casa. É ali onde Adão e Eva faziam oração. Não estou aqui para você acreditar, é para você começar a pesquisar e lá buscar, porque eu não tenho necessidade de crença. Não, eu não sou Deus. Eu não sou esses africanos que estão procurar boi de view, boi de like, não, aqui não é like, aqui é discernimento, exercício do raciocínio. Quantas vezes eu, Mos Khalifa, chamei os panes africanistas para conversar? Quantas vezes? Quantas vezes eu chamei esses panes africanistas que trazem boi de discurso, porque o livro dos mortos, o livro desse, porque o livro dos mortos existe antes do Alcorão. Você não tem discernimento, não? Vocês não têm discernimento? Pergunta ainda para esses gorilas que estão no estágio da inconsciência coletiva. Se os livros dos mortos existem primeiro que a terra. Os livros dos mortos existem primeiro do que a natureza? Quando o livro dos mortos surgiu, o Alcorão já estava na natureza das coisas. O que é o Alcorão? O Alcorão é a reação de todas as coisas criadas por Deus. Vocês não entendem nada disso. O Alcorão existe 50 milhões de anos antes da existência humana. O Alcorão é a palavra do Criador do universo, que foi revelado a Elias, Moisés, Isaac, Noé, Salomão, que foi revelado a Adão. É a única mensagem do Criador do universo, porque quando você vai para Adão, Deus lhe disse acreditar na existência do único Deus. Deus passou, Adão passou essa mensagem para Sete e foi vindo. Você acha que esse livro dos mortos existe primeiro antes da existência realmente de Adão? Antes da existência de Adão? Se os próprios faraós vão surgir realmente dos filhos de Adão? Você acha que esse livro dos mortos existe primeiro antes da selva da Amazônia? A selva existe primeiro, os rios, os peixes, os animais, os insetos existem primeiro. A palavra do Criador do universo existe antes da existência de qualquer coisa. Ele foi revelado aos homens, só que os homens começaram a alterar, começaram a ocultar. E a ocultação da mensagem não significa que a palavra do Deus
vai vir depois com Maomé. O Corão surgiu no tempo de Maomé, a Bíblia surgiu depois do Êxodo. Vocês falam besteira. Vocês falam besteira. Porque na Babilônia, porque nos gregos, a Bíblia... Vocês falam besteira. O que é a Bíblia? É a composição das palavras dos profetas que foram alterados pelos romanos, os gregos, os persas e os egípcios. E cada profeta que vinha tentava mostrar novamente que do jeito que está já vinham alterados. Isso que se tinham que aprender. E quando o filho de Maria se vai, então o que eles fizeram? Alteraram tudo de novo. A própria Bíblia em hebraico já havia sido alterada no deserto, realmente, quando Moisés vem e se chateia com eles. Os próprios hebreus estavam a perguntar, então, o que está a acontecer, se Deus nos preferiu entre os egípcios, como é que nós estamos aqui abandonados no deserto? Os mais velhos não sabiam como explicar, então tinham que alterar para dar resposta a essa nova geração que estava a nascer. Por isso que o filho de Maria, quando chegou, já encontrou a Bíblia em hebraico alterado. Então ele explica tudo novamente que Deus já havia explicado para Moisés. E na ausência realmente do filho de Maria, eles alteram novamente. Então o Criador do universo faz nascer o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele e a sua família purificada. Porque em Gênesis disse também que nos descendentes de Ismael vai nascer os 12 príncipes. Esses 12 príncipes não podem trazer mensagem que contraria realmente a mensagem de Jesus, de Abraão, de Elias, de Moisés, de Isaac, Noé. Mas ele falou da mesma forma que Jesus falou, da mesma forma que Elias falou, da mesma forma que Moisés falou. Isso é que a imprensa mundial não quer que vocês saibam. Não quer que vocês saibam. Por isso é que se vocês irem ler realmente em Lucas capítulo 5, versículo 15, vocês vão encontrar. Depois que eu ir, vai vir um homem assim, 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 que vai ser assim, 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 que vai ser assim, assim, assim. E esses pastores, quando lerem, realmente ele explicar para vocês. E tem outros versículos bíblicos que provam a existência do profeta Muhammad. Elias já tinha falado da existência do profeta Muhammad. Dá-se o livro àqueles que realmente não sabem ler, e ele dirá, eu não sei ler. Primeira revelação realmente do Corão é quando o anjo Gabriel veio até o profeta Muhammad e lhe disse, lê. Como ele era um homem letrado, o anjo lhe disse, lê, e ele disse, eu não sei ler. E o anjo lhe disse, lê em nome daquele que te criou. Então ele começou a recitar o Alcorão. Mas como assim recitar o Alcorão? Nunca viste você emigrar ou estás a viajar, se depara com grandes montanhas, você se depara com grandes selvas, você olha aquela força da criação, você fala o quê? Em nome do Criador do universo, há um Deus que fez isso. Isso chama-se uma recitação. Você está a recitar a transmissão que a natureza te transmite, a partir das coisas que te transmite, que é um Criador do universo único, é assim a palavra do Criador do universo. Por isso ele está embutido nas coisas que vocês não entendem. Você vê uma montanha bem grande, quando você olha, você fala, não, há um Criador do universo único que criou isso. Isso é o Corão que você está fazendo. Isto é o Corão que você estava com o livro dos mortos, surgiu, você fala um besteira, meus irmãos. Por isso eu vos chamo para conversar, para nos ajudar, mas não, vocês começam a fugir e aproveitam essa inconsciência coletiva das pessoas, das crianças, porque pan-africanismo, africanismo, vocês estão na merda. O pan-africanismo, espiritualmente falando, destruiu o continente africano. Por quê? Porque quando um homem chamado Akhenaton, pai de Tutankhamon, chamou os sacerdotes egípcios, falou, vamos parar com a idolatria. Antes do profeta Muhammad nascer, antes de Abraão nascer, antes de Moisés nascer, Akhenaton disse, vamos parar com a idolatria. Se parassem com a idolatria, a escravidão não poderia existir. A escravidão não poderia existir.
Se no tempo do Akhenaton realmente os africanos escutassem a mensagem de Akhenaton, o pai de Tutankhamon, nem os brancos seriam idólatras. Nem os brancos seriam idólatras. E os brancos, não sendo idólatras, seriam muçulmanos, nunca poderiam vir até a África para escravizar os africanos. Mas como eles foram orgulhosos, tentaram vender esses deuses egípcios para os gregos, e os gregos, coitados, na ignorância, sem saber que aquilo era uma besteira, começaram então a estudar no Egito e absorver esta burrice da idolatria. Chegaram na Grécia e começaram também a inventar os deuses gregos, deuses da isso, a deus da Medusa, deus da isso, porque aprenderam com os egípcios. Mas se abraçassem a ideia realmente de Akhenaton, o pai de Tutankhamon, e fossem todos monoteístas, quando os brancos iam chegar no Egito, iam aprender o monoteísmo. E o monoteísmo é a crença natural que incentiva o ser humano, se ela não te elevar como ser humano e tem uma proteção do divino. Escravidão não poderia existir. Mas o orgulho desses africanos fez a escravidão existir a partir do momento que rejeitam realmente o conhecimento do monoteísmo. Então eles mataram Akhenaton e colocaram Tutankhamon, o filho de Akhenaton, para dar sequência na idolatria. Mas ainda assim mataram também Tutankhamon. Nós africanos fizemos isso. O tempo se passou, Moisés chega então para tentar falar aos africanos. Ele também era preto como outros pretos. Irmão, vamos parar com essa idolatria. Faraó, outro preto, na arrogância, e os seus sacerdotes extremamente arrogantes, querer competir com a mensagem realmente do monoteísmo, e os politeístas lançaram as cobras para tentar fazer magia. Mais uma vez, de forma misericordiosa, o Criador do Universo tentou ajudar os negros egípcios, mas arrogantes. É essa espiritualidade que essas crianças de corpo crescido, chamado pan-africanista, tentam induzir esses gorilas africanos de hoje. Vamos voltar à crença da nossa ancestralidade. Qual crença da nossa ancestralidade? Essa que realmente levou a África na degradação e que a África não consegue sair. Por isso é que depois da destruição do Egito, a África tem milhares de seitas. Milhares de seitas, e cada seita tem o seu ritual, cada seita tem a sua forma de ser, presta bem atenção, pan-africanista, você que não tem juízo, você não gosta de um preto que discerne, porque quando o ser humano começa a discernir, você já fala, essa aqui tem uma mentalidade do Ocidente, está a falar coisa do Ocidente. O que é do Ocidente? O que é do Ocidente? Você não tem discernimento. O que é do Ocidente? Não são vocês mesmo que falam nesses gorilas de estimação, que fomos nós que civilizamos realmente a humanidade? Não são vocês. Não são vocês que falam para esses gorilas de estimação que somos nós africanos que civilizamos toda a humanidade? Não são vocês. Não são vocês pan-africanistas que falam isso. Não são vocês que civilizaram os brancos. Não são vocês que mostraram idolatria nos brancos. E quando o branco usou realmente esse conhecimento contra vocês, essa idolatria contra vocês, isso é ocidentalismo. Isso é ocidentalismo. Vocês estão perdendo. Vocês odeiam o discernimento, porque não, essa aí não fala língua africana. E para você compreender a tua história, a tua raiz, bandos de gorila sem juízo incentivam as pessoas a ser burro com esse discurso. Se você falar aqui Congo, você vai entender quem é você. Se você falar Fiote, Nganguela ou Vimbumbo, você vai entender quem é você. Eu estou em Angola, gorila. Eu estou em Angola, aqui tem gente onde o branco não entrou, só fala as próprias línguas, estão a viver como se fossem insetos. Não estou a falar em Luanda. Estou a falar nas províncias, onde as pessoas só falam Bundo, só falam Kikongo, só falam Fiote, só falam Nganguela. Não falam nem português, o branco não penetrou e muitas vezes falam aquilo ali. O branco não entrou. Agora eu te pergunto, aqueles se conhecem? Aquelas pessoas se conhecem? Eles falam a língua, não é você que fala. Tem que falar a tua língua, o teu dialeto, meu macacos. É para impossibilitar que os outros que não falam Kimbundo, Fiote, Nganguela, então nunca vão me conhecer. É mentira, meu irmão.
Você tem que conhecer quem é você. Quem é você? Quem é você? Bem simples, vamos explicar nas pessoas. Quem é você? Quem somos nós? Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, não somos europeus, não somos africanos, não somos asiáticos, somos seres humanos e fomos rotulados de africano, europeu, americano. De onde nós viemos? De onde nós viemos? Nós viemos de onde? O brasileiro, o americano fala, eu vim da África, ignorância. You não come from África. Você não veio da África. Você foi transportado de um lugar para outro. Você veio do Criador do Universo. Essa é a nossa origem. A nossa origem é o Criador do Universo. É a origem de todo ser humano. Então essas besteiras, porque você tem que se conhecer a tua origem, não sei o quê, para ver da tua tribo, é mentira. Os comportamentos tribais são eles que nos condicionaram a esse estágio de gorila. Porque incutiram muita cultura em nós, que impossibilitou em nós realmente exercer a nossa humanidade. Agora eu te pergunto, gorila, os ingleses falam inglês, os russos falam russo, os chineses falam chinês. Não é assim? É assim. Acha que os chineses se conhecem? Você acha que os chineses se conhecem? Estou a falar para você, panafricanista mentiroso. Quando um ser se conhece como ser, ele trata outro ser como ser, e não como ser diferente. Esse é africano. Quando um ser realmente se conhece, porque fala a própria língua, não mata outro ser humano para comer. Quando um ser realmente se conhece como ser de exercer a humanidade, não vai realmente cozinhar um rato, um gato, um cão vivo, porra. Não se conhecem, mas falam mandarim, mas falam inglês, mas falam russo, mas falam lá francês. Quando um ser se conhece, não trata o outro como animal, como bicho, como discriminação. Por isso, quando você conhece que veio do Criador do Universo, você compreende que o Criador do Universo é o Criador de todas as coisas. Você respeita não só as pessoas, até como as árvores, os bichos, os insetos. Você respeita. Por isso está escrito, amar o próximo assim como a ti mesmo. E só vais amar o próximo assim como a ti mesmo quando você realmente conhecer a tua origem. A tua origem, por isso é aquilo que disse. Você só conhecerá o Criador do Universo quando você se autoconhecer. E o seu autoconhecer é perceber que você veio dele. E se você veio dele, ele te condicionou você proteger, cuidar de todas as coisas que realmente também veio dele. Esse comportamento cultural de tantas crenças, por exemplo, na África tem tanta religião que vocês não têm noção. E cada religião tem a sua doutrina diversificada. Uns matam pessoas, outros cortejam pessoas, outros cozinham cabeças de pessoas como rituais das suas crenças. Nossa, meu Deus. Uns enterram pessoas vivas para dar como oferenda, outros cortejam o morto que já está no caixão. Faz parte das suas crenças, meus irmãos. Então, onde é que está o erro em África? Nada na África é errado. Se na tua crença realmente você mata uma criança como oferenda, não é errado. Se na tua crença realmente pega o cadáver, escorteja com katana na cara do cadáver, não é errado. Se na tua crença realmente dança nu, não é errado. Se na tua crença realmente pode beber um pouco de água suja ou cocô de boi, não é errado. Porra, como então, meus irmãos? Se na tua crença realmente as crianças podem lhe cortar o clitóris, não é errado. Se na tua crença realmente esfaqueiam uma criança ou realmente botam um boi de sinal, rasgam o corpo do ser humano para ter símbolos de que representa aquela tribo, não é errado. Então o pan-africanista está a lutar para entrar no caminho certo, para quê? Então vocês falam que a espiritualidade tem que ser o certo, tem que fazer o certo, por quê? Porque quando vocês falam assim, vocês já desqualificam outra religião que representam coisas que vocês sentem-se que está errado. É muita contradição. É muita contradição, africano.
Então vocês estão a trazer aquilo que destruiu a África na mente do novo africano. Isso é luciferiano, Satanás já sabia que quando vocês iam perceber que os brancos vos escravizaram, vocês tinham que recuar, ou iam recuar na crença da ancestralidade. É essa mesma crença de ancestralidade que é idolatria, meus irmãos. É idolatria. E outra coisa que vocês às vezes também, às vezes entram em confusão, né? Vocês são muito confusos. Primeiro, quando nós falamos de Malcolm X, fala-se tanto de Malcolm X, e vocês pan-africanistas realmente veneram Malcolm X. Vocês sabem quem é o mentor do Malcolm X? Vocês nem sabem. Malcolm X era bêbado, Malcolm X era gatuno, Malcolm X era um prisioneiro, um homem chamado Elijah Muhammad. Elijah Muhammad foi o mentor do Malcolm X muçulmano, é muçulmano, preste atenção. Não acreditava nessas crenças de matriz africana, não acreditava nada disso. E hoje conseguiu montar uma organização tão grande nos Estados Unidos da América, que é a Nação do Islã. E não existe outra organização na América mais forte de negro do que a Nação do Islã. Não existe. Onde o Luz Farrakhan é o líder. Não existe na América. Os Black Panther, a liderança são muçulmanas. A liderança dos Black Panther são todos muçulmanos, alhamdulillah. Khalid Muhammad também é outro muçulmano. Me mostra uma liderança na América tão forte que acreditam nas crenças de matriz africanas. Não, você vai encontrar crenças fortes na América que acreditam na crença genética, não de matriz africana, da genética humana, fitra, instinto natural de venerar o único criador do universo. Isso funciona, porque os Estados Unidos da América não conseguem disparar. Não tem, as duas grandes organizações na América é de líderes muçulmanos. Compreenderam agora? Então vocês falam de Malcolm X, mas vocês não falam de Elijah Muhammad, porque vocês não têm conhecimento sobre. Outro ponto. Vocês falam de Marcus Garvey. Vocês falam de Marcus Garvey, mas vocês deveriam aprender que o conceito de centralizar o poder em África não é de Marcus Garvey. Você só tem vergonha realmente de falar sobre este homem, dos Muhammad Ali. Um homem que a mãe era sudanesa, o pai era egípcio, viveu no Egito, depois foi para a Inglaterra. Este foi o mentor do Marcus Garvey. E o Marcus Garvey só se tornou famoso porque está num lugar, viveu num lugar que tudo que lá você faz, você vira o melhor do mundo, porque os Estados Unidos, né, é o melhor do mundo, como eles dizem. Mas se o Marcus Garvey continuasse só na Jamaica, ele não teria sucesso nenhum. Logo, o Dus Ali Muhammad muçulmano, que lutou tanto para que o africano tivesse uma mentalidade africana, não tem visibilidade. Vocês não falam sobre, mas vocês desqualificam realmente o Islã, que é a crença genética desses criadores, desses mentores dos vossos líderes. Sheikh Anta Diop também é outro muçulmano, mas vocês desqualificam a crença desses homens. Abu Bakr Musa, alhamdulillah Rabbil Alamin, pai de Mansa Musa, o rei do Mali, também era um muçulmano. Vocês querem falar de Mansa Musa, mas eles não eram realmente das religiões de matrizes africanas. Eram todos muçulmanos, aqueles que falam Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Primeiro é que vocês não entendem, é porque a bateria já está a acabar. Mas Mos Khalifa, tens que explicar, os muçulmanos escravizaram os africanos. Subhanallah. Primeiro tem que compreender, meus irmãos. Analisem profundamente. Quando o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, antes de morrer, chamou todos muçulmanos. Todos muçulmanos. Agora estou a falar do comportamento das pessoas. Já não há mais do Islã. O Islã é limpo. Os muçulmanos são corruptos. Entende? Eu sempre falei isso para vocês. O Islã é limpo. Os muçulmanos são corruptos.
também são. O profeta Muhammad chamou todos os muçulmanos, porque Deus já havia lhe dado o sinal que ele já poderia falecer, porque ele é um ser humano. Então ele apresentou um homem para ser o líder, o califa de todos os muçulmanos. Ele disse: ó muçulmanos, eu vou, mas eu deixo o imam Ali para ser o vosso líder. Todos os muçulmanos acreditaram e disseram sim. E a Muhammad, nós vamos obedecer isso. Bastou o profeta Muhammad morrer. Abu Bakr, Omar, Osman desviaram a liderança que cujo Rasulullah deixou. Logo começa então a matança daqueles que realmente tentaram seguir quem o profeta deixou. Primeiro mataram Ali, mataram o filho de Ali, mataram o filho realmente de Ali, os dois filhos de Ali que eram netos do profeta Muhammad. Esses muçulmanos que vão assumir a liderança da religião islâmica não são os verdadeiros. É que vão entrar na África, vão bagunçar os africanos. Mas antes de bagunçar os africanos, já haviam bagunçado, explorando, escravizando outros muçulmanos. Estão a compreender? Estão a compreender? E o europeu tão inteligente, esperto, ele escreve: os muçulmanos escravizaram realmente os africanos. Para os africanos nunca refletirem sobre o Islã, e esse slogan realmente eles criaram um estigma, ser inimigo do Islã. Por isso tem um monte de livros, os muçulmanos escravizados. Por que eles não te apresentaram livros que os muçulmanos sunitas escravizaram os muçulmanos xiitas? Por que não nos apresentaram isso? Antes de escravizarem primeiro os africanos, ou virem para explorar os africanos. Por que eles não escreveram assim? Antes dos muçulmanos sunitas virem explorar realmente os africanos, já haviam destruído realmente os muçulmanos xiitas que seguiam a regra que o profeta Muhammad deixou, que a paz de Allah esteja com ele e sua família purificada. Não vos falam assim. Não vos falam assim. Por isso que vocês nunca vão ouvir que o Irã escravizou um país na África. Ali estão a seguir as ordens que o profeta Muhammad deixou no Irã, não no Dubai, na Arábia Saudita, no Catar. Não, esses estão perdidos. Então vocês começam a analisar, meus irmãos. Comecem a refletir. Essa diversidade de crença que tem em África é que impossibilita a unificação da África. Essas crenças diversificadas é que impossibilita a unificação da África. Mas eu vou falar especificamente só da Angola, angolanos e angolanas. Para este país mudar, vocês não têm que ter medo de terem um líder sério. Eu estou a falar líder que conhece a história, líder que tem medo do Criador do universo e não dos brancos, não da Europa. Líder que realmente não tem medo dos brancos. É o que está a acontecer com Ibrahim Traoré. Tão feliz, né? Ele não é pan-africanista. Ele é daqueles que dizem Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ele é daquele que diz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que significa: eu presto testemunho que Deus é único e que Muhammad é o servo mensageiro de Deus. O jovem do Senegal também é aquele que diz Assalamu alaikum. Com essa liderança, meu irmão, não está a ver já como é que os Estados Unidos está preocupado? Está vendo o Níger? Está vendo o Níger? É outro também que fala Assalamu alaikum. Porque esses são seres que olham para outro ser como ser igual. E são líderes que realmente não têm medo
dos homens iguais. Este país Angola, eu sempre falo, vocês angolanos, são 4 anos de eleição. 4 anos é muito tempo. No período de 4 anos, nós podíamos fazer coisa de nós para nós, colocar um líder nessa merda e vamos tentar. Porque nós podemos morrer amanhã ou hoje, meus irmãos. Nós podemos morrer amanhã, ou você está esperando 4 anos. Homens que nem sequer têm medo do Criador do Universo, homens que nem sequer acreditam na existência do Criador do Universo. Como é que você, que realmente é um crente, se permite ser liderado pelos idólatras, homens que não creem no Criador do Universo? É por isso que nós sofremos. É por isso que nós sofremos. Para mudar este país, eu se quisesse ter poder, ter fama, eu não poderia falar desse jeito. Eu não poderia falar assim, porque vocês já estão acostumados a ouvir sobre democracia, as liberdades. Não. Estão a te mentir. Para mudar este país que está na profundeza, pântano da prostituição, tem que ter um líder sério. Senão vamos viver mesmo nessa putaria. Aqui as nossas irmãs perderam vergonha de se prostituir. Não há mais vergonha. As pessoas não têm vergonha de roubar. As pessoas já não têm nem vergonha de roubar, nem vergonha de se prostituir, nem vergonha de ter uma mulher, ter 3 maridos. Não tem vergonha mais, não tem. Esse país, se você vai mudar esse país com democracia, democracia não muda nada. Democracia não muda nada, corrupção também não muda nada. Eu sei que você vai dizer, então você quer instalar aqui a ditadura? Não, eu não quero instalar a ditadura. Eu quero que vocês percebam que a natureza é ditatorial. Eu quero que vocês percebam que a natureza, ela é ditatorial. Deus preditou as coisas. Se você não obedece essa predestinação, vocês vão entrar na imoralidade. Por isso é que vocês estão falando. Vocês falam o quê? Temos que resgatar os valores. Você vai resgatar os valores como? Com discoteca, bebedeira, dança, programas de futilidade, promiscuidade. Vocês vão resgatar os valores assim? Não, resgatar os valores é pregar na lâmina. Cortar a futilidade, cortar a promiscuidade, cortar a bebedeira, cortar. Não, esse homem é ditador. Não, então vamos deixar como está. Olha o Brasil. Olha os Estados Unidos, o berço das liberdades. Música de putaria, música que produz violência, alimentação de substâncias químicas. O país está numa merda. O que vos confunde muitas vezes é a infraestrutura, porque vocês angolanos confundem a infraestrutura com desenvolvimento humano. Na América não há desenvolvimento humano. Não há desenvolvimento humano. Ele tem uma infraestrutura e não um desenvolvimento humano, porque os humanos lá comem, impossibilita para os seres humanos discernem. Os seres humanos lá alimentam-se como cultura, degrada a humanidade do ser humano. Então vocês precisam de um líder que diz, e líder não é ser chefe. Líder significa ser escravo, servente. Se você não vê dessa forma, então procura outra pessoa. Líder é ser escravo. O problema é que vocês sempre vos lideraram pelos políticos. Então você pensa o quê? Se um líder vir, vai fazer a mesma coisa. Então deixa só esse como está. Não. Está vendo? Ibrahim Toré. Tem que ser sério. Líder é ser escravo, como um pai de família que acorda de manhã para ir trabalhar e deixa a regra. Mulher é assim. As crianças têm que ir na escola, lhes dá banho. Quando você chega do trabalho, vai ouvir, amor, essa aqui faltou na escola. Você vai chamar, vem cá. O papá falou o quê? O papá falou o quê? Você acha que se você faltar na escola, você vai aprender a ler e escrever? Papá, uma palmatória no rabo.
Ele então entra no eixo, amanhã vai para a escola e aprende a ler e escrever. No futuro vai dizer, graças ao meu pai que me incentivou com tanto amor a frequentar a escola. Líder! Não, pai, não fui na escola. Por quê? Porque estava a jogar videogame. Ah, tá bom. Vai amanhã. Liberdade. Democracia. Ai, pai, eu acho que eu vou andar de cueca hoje, vou andar hoje de calcinha, vou para a praia. Ah, tá bom, filha, vai lá, vai lá. É o que nós já estamos a ver o que está acontecendo no Brasil. É dilúvio. É chuva atrás de chuva. É dilúvio de violência, de criminalidade, de assassinato, de imoralidade, de prostituição. São dilúvios. O triste é que não tem uma arca de Noé para eles entrarem. Isso significa que Deus está mais chateado do que qualquer coisa. Estão a compreender? Meus irmãos, aqui a bateria também já está a morrer. Fiquem com o Criador do Universo. Fiquem com o Criador do Universo. Aqui é o vosso irmão Mos Khalifa, o líder espiritual da organização União. Nós podemos nos organizar se nós quisermos nos organizar. Nós não podemos esperar 4 anos, é muito tempo. Olha só, os angolanos estão até a preocupar-se em crescer o mandato do João Lourenço. Ainda tem 3 anos, é muito tempo. 3 anos é muito tempo. 3 anos é muito tempo. Ah, o João Lourenço não pode concorrer ao 3º mandato, mas o MPLA pode. O MPLA pode. Não, o MPLA já não deveria concorrer, nem com um bom presidente ou mau presidente já não deveria concorrer, mas eles não têm juízo. Você vê ativista dizer, não, o João Lourenço não pode concorrer e o MPLA pode. Então eles estão a legitimar o MPLA para concorrer, só não querem o João Lourenço. E aí o João Lourenço vai colocar amigo dele para concorrer, vence as eleições, e o MPLA não precisa de voto popular para vencer as eleições, só precisa de ter acordo com os brancos para vencer as eleições. Então entende, 4 anos é muito, nós mesmo podemos fazer de nós para nós, Mos Khalifa.